Amamos, logo somos vulneráveis. Nos sentimos vivos, logo somos vulneráveis. Então, por que temos tanto medo dessa tal vulnerabilidade? Você se sente vulnerável quando? Vamos responder todas essas questões no episódio de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Fala, Elvio, tudo bem? Fala, Fran. Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Fala o Calo. Hoje a gente vai falar sobre o tema vulnerabilidade. A vulnerabilidade muitas vezes pode ser vista como uma fraqueza, mas quando a gente enxerga a vulnerabilidade dessa forma, a gente tem uma dificuldade de compreender e também de entrar em contato com nossas próprias vulnerabilidades. Então, Elvio, fala um pouquinho pra gente o olhar da psicanálise com relação à vulnerabilidade. Antes da psicanálise, eu vou começar essa conversa meio torta aqui. Você sabe jogar buraco? Não sei. Então, no jogo de buraco tem uma coisa muito interessante. Vamos supor que você combina um determinado número final para a partida que você está jogando. A partida vai ter 3.000 pontos. Então, a partir da metade da quantidade de pontos dessa partida, o participante do jogo que chega naquela quantidade de pontos, 50%, ele fica vulnerável. Por que será que ele fica vulnerável? Ele fica vulnerável porque ele fica exposto. Ele está com uma vantagem em relação aos outros. Quando essa vulnerabilidade acontece no jogo de buraco, esse participante ele começa a ter regras mais rígidas para ele continuar no jogo. Uma quantidade maior de pontos que ele vai baixar no jogo. Enfim, essa vulnerabilidade torna a vida desse participante um pouco mais difícil. Para quê? Para permitir que os outros participantes consigam evoluir e chegar no mesmo estágio que ele. Então, observe uma coisa. Se a gente for olhar pelo ângulo da psicanálise, a vulnerabilidade ela é uma condição estrutural, ela vem do inconsciente, ela é alguma coisa desconhecida, né, que chega para a gente. Mas essa coisa pode ser vista como uma fragilidade, pode ser vista como um risco, mas também pode ser visto como uma vantagem. E é por isso que eu falei do jogo de buraco. Mas será que é isso mesmo? Como é que a gente se sente vulnerável emocionalmente falando, né? Como será que a gente pode enxergar essa vulnerabilidade sob os dois aspectos, o aspecto de vantagem ou o aspecto de rigidez? O que você acha? Então, pensar na vulnerabilidade como um sinônimo de fraqueza é um mito. Claro, dentro ali da perspectiva do conceito de dicionário, a gente coloca que é estar exposto a uma fragilidade. E sim, isso é verdade, mas isso não quer dizer que ser vulnerável é ser fraco. Nota a diferença? Então, por exemplo, a gente tem uma mania muito injusta de sermos muito, muito duros com nós mesmos. Então, por exemplo, quando você está vulnerável a uma certa situação, você se acha fraco, você acha que você não tem coragem. Porém, quando um amigo está na mesma situação, muitas vezes você acha que ele está sendo corajoso, que ele, ao contrário disso, né, está fazendo um movimento contrário ao da fraqueza. Então, por exemplo, quando um amigo chega para você e fala: "Olha, estou passando por um momento difícil, preciso de ajuda", você vê isso como uma fortaleza, de que ele sabe que ele está precisando e que ele se colocou em um lugar vulnerável para que ele consiga uma ajuda do que ele estiver passando ali, para que ele consiga conversar, consiga falar os seus sentimentos. E aí fica a pergunta: por que temos tanta dificuldade de olhar para as nossas vulnerabilidades? Aqui tem um ponto muito interessante. A gente busca uma vida perfeita. Mesmo que essa vida perfeita, ela seja irreal. Ninguém consegue ter uma vida 100% perfeita. A gente até desconfia de uma pessoa que mostra
uma vida sem problemas, sem questões para serem resolvidas, ainda mais hoje em dia com as redes sociais. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa postando foto em viagem, aquele TBT, né, para mostrar que eu viajo, eu vou no restaurante. Tá tudo bem a pessoa também postar, né? É bacana. Só que a gente olha para a vida dessa pessoa e pensa: nossa, essa pessoa vai no restaurante, eu não vou. Essa pessoa viaja e eu não viajo. Ela tem a vida perfeita e a minha vida não é perfeita. E isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade que, de certo modo, não tem um porquê. Ela existe, a gente tem que validar essa angústia, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que essa perfeição ela não existe para ninguém. A natureza em si é imperfeita, né? Então, hoje em dia, a gente está. Vou até falar isso porque eu estou conversando com a arquiteta. Então, tudo que é orgânico, né, que imita a natureza, é imperfeito. Até dentro mesmo de móveis, de objetos inanimados. Então, a gente também não consegue ser perfeito dentro dessa ótica. Quando a gente se permite ser vulnerável, a gente acaba tendo uma vida mais autêntica. Outro ponto que eu considero muito importante da gente discutir aqui dentro do nosso podcast são as armaduras que a gente vai criando contra a vulnerabilidade. Para isso, nós vamos usar como aparato teórico o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. O Elvio vai falar um pouquinho para a gente como que funciona essas questões das armaduras e como que a gente pode lidar com elas através de antídotos, que é a palavra que a autora usa. Então, na verdade, eu vou fazer um resumo, né? Que o livro é muito mais extenso do que isso aqui. Essas armaduras, elas são mecanismos de defesa, elas são mecanismos próprios de cada indivíduo e esse indivíduo vai usar essas armaduras ao longo da vida dele. Retirar essas defesas é muito difícil, porque muitas vezes isso nos leva à incerteza, até a um desconhecimento de quem nós mesmos somos, né? A partir do momento que isso aí passa a ser quebrado. Então, assim, o uso desses recursos como defesa, eles podem ser extremamente interessantes para que a gente consiga trabalhar a vulnerabilidade. E eu selecionei 3 dessas armaduras, né, que a gente está falando aqui, citado pela Brené Brown. A primeira coisa é o perfeccionismo. O perfeccionismo que a gente está falando aqui não é o perfeccionismo que nos ajuda no desenvolvimento, na realização de alguma atividade, fazer alguma coisa com perfeição, mas sim alguma coisa relacionada ao medo de errar, ao medo de ser julgado, ao medo de ser excluído, né? Você falou aqui das redes sociais, hoje qualquer coisa gera exclusão, gera cancelamento. Então, é esse perfeccionismo que a gente está falando aqui. E como é que a gente pode evitar esse perfeccionismo? A gente pode evitar percebendo que é possível aceitar as nossas próprias falhas. As falhas fazem parte da vida. O não atingimento de metas, de indicadores dentro do mundo corporativo, principalmente, eles podem ser vistos como parte da vida. Praticar o amor próprio, ter resiliência à vergonha, né? Passar a não ter essa vergonha de não ser perfeito, de não realizar a coisa da forma totalmente correta dentro da visão social. Então, eu acho que essa é a primeira das armaduras que a Brené Brown traz para a gente. A segunda é o entorpecimento. O entorpecimento é uma anestesia que a gente faz das ditas emoções negativas. A gente para de sentir, a gente para de ter aquelas emoções. Mas a gente pode fazer um movimento que também pode fazer com que a gente não se prive de tanta coisa assim, né? De tanta coisa na vida. Por que eu vou anestesiar coisas que podem me dar prazer simplesmente pelo fato de eu ter o receio de me tornar vulnerável, né? Então, o entorpecimento que a gente está falando aqui tem esse sentido. E aí, o que a gente tem que fazer? Assumir riscos. Ok, eu vou sentir alguma coisa que não é exatamente aquilo que eu gostaria. Eu vou passar por uma situação que não é exatamente aquela que eu imaginava, mas eu vou assumir esse risco. Eu vou
eu vou topar viver emoções que não sejam tão positivas assim, emoções que não sejam tão fáceis de eu passar. Na hora que eu faço isso, eu também reduzo esse meu entorpecimento e essa armadura passa a ser uma daquelas que a gente está tentando contornar sob a ótica da Brené Brown. Cara. E a terceira seria a alegria do mau presságio. O que é a alegria do mau presságio? É o famoso não tenha medo de ser feliz. Né? Não ter medo de ser feliz quer dizer o seguinte: vamos exercitar a gratidão, vamos exercitar o autorreconhecimento. Puxa, que coisa bacana que eu fiz, que ponto interessante, que ponto favorável que eu atingi na minha vida. Né? Eu acho que se a gente faz isso, a gente não precisa ficar pensando, e se amanhã não tiver assim? E se eu não conseguir fazer isso no futuro? E se daqui a sei lá quanto tempo eu não vou conseguir mais estar numa situação como essa? Não importa, né? O que importa é que nesse momento eu consigo ter essa felicidade, eu consigo ter esse atingimento na minha vida e, e devo aproveitar, né? Eu devo aproveitar que isso daí vai acontecer. Então, Fran, eu queria que você falasse um pouco, observando essas coisas da armadura, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que a gente pode trabalhar esse tema, esse caminho do tema vulnerabilidade, sabendo que a vulnerabilidade pode ter um aspecto de exposição e um aspecto de segurança. Né? Como é que a gente pode trabalhar os caminhos para que isso seja favorável para cada um de nós? Né? Uhum. Sim. Pegando um gancho da última armadura que você falou, né? Que é esse medo de ser feliz, é muito ruim a gente viver dentro do e se, porque a gente não vive no presente. Acaba que a gente vive em um futuro que a gente não sabe se vai acontecer, né? A gente também espera que a gente tenha uma felicidade no futuro e não tenha felicidade agora, porque quando esse futuro chega e mesmo que a gente alcance algo, né? A gente sempre está querendo uma felicidade a posteriori. Então é importante a gente viver a nossa felicidade agora, porque a gente tem muito esse movimento de pensar o que vai acontecer, como que eu posso me preparar para o fim dessa felicidade desse momento. E isso até é uma coisa de uma característica de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa controladora, que ela quer controlar tudo o que acontece ali na vida dela, mas não tem como a gente se preparar para alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a vulnerabilidade, ela não é algo que a gente escolhe. Não vou ser vulnerável. A gente é vulnerável em vários aspectos da nossa vida, não somente emocional. A gente é vulnerável o tempo todo, a gente está sendo colocado à prova o tempo todo. Então, o primeiro passo é aceitar essa vulnerabilidade, saber que ela faz parte da nossa vida. De novo, se caso algo está te incomodando que tem a ver com esse assunto ou qualquer outro que a gente já abordou aqui anteriormente, é necessário que a gente inicie um processo terapêutico para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, né, Elvis? Isso é muito importante. Sim. A gente ter consciência que muitas vezes a gente precisa de ajuda e também de uma rede de apoio. Então, por exemplo, quando eu compartilho com pessoas que viveram situações parecidas com a minha, eu me sinto um pouco mais afagado, porque eu vejo que aquela pessoa também passou por aquele momento de vulnerabilidade e que ela conseguiu passar por aquilo ou ainda está passando. E ali vocês podem até trocar figurinhas, ver o que pode ser feito, né? Mas apesar da gente também se cercar por essas pessoas que tiveram experiências parecidas para a gente se sentir melhor, também é necessário que haja um equilíbrio para que a gente não comece a fazer comparações injustas entre eu e o outro, né? Como você vê isso, Elvio? Então, eu vou falar aqui agora, não pode ser visto como uma receita de bolo, né? Não é exatamente isso que eu quero fazer. Mas eu acho que, assim, dentro desse caminho, existem ações que a gente pode tomar, existem coisas que a gente pode refletir no caminho dessa dita vulnerabilidade que a gente está trazendo aqui hoje para a nossa conversa, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é evitar que a gente faça comparações injustas.
O que eu estou chamando aqui de comparações injustas? Imagine o seguinte: a gente começa a comparar o desempenho de uma pessoa com outra, às vezes nós mesmos, né? Mas a gente compara o desempenho de uma pessoa com outra, o desenvolvimento de uma pessoa com outra, o atingimento de resultados entre duas pessoas. E, no fundo, a gente pode estar comparando banana com laranja. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Elas desempenham de forma diferente, elas se desenvolvem de forma diferente, elas atingem resultados de formas diferentes. Uma pessoa pode ser muito boa fazendo uma coisa, a outra pode ser muito boa fazendo outra. E nessa comparação a gente não pode ser injusto. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente pode estabelecer para nós mesmos limites que sejam razoáveis e atingíveis. Não adianta a gente colocar na nossa vida metas, isso a Brené Brown fala muito bem no livro dela, a gente não pode colocar na nossa vida metas que sejam tão distantes que o sofrimento e a dor que a gente vai passar para chegar até essa meta que a gente estabeleceu, às vezes nem compensa chegar na meta, né? Porque o caminho é muito difícil até chegar lá. Então, vamos colocar limites razoáveis, limites que a gente possa atingir. E a outra coisa que eu acho que é importante é a gente aprender com as experiências que a gente já teve, utilizar esse aprendizado para que a gente possa estabelecer a nossa visão do futuro, estabelecer o nosso caminho, né? Aquilo que a gente deve seguir. Então, eu acho que isso daí, não sendo receita de bolo, podem ser reflexões que a gente pode fazer para que a gente consiga trabalhar melhor essa vulnerabilidade que é inerente ao ser humano e que a gente vai conviver com ela durante toda a nossa vida. Sim. O que a gente já falou até no outro episódio, né? São repetições de padrões saudáveis, quando a gente aprende com o resultado e usa hoje em dia a nosso favor. Mas, Elvio, né? Vamos lá, já que a gente está falando sobre vulnerabilidade, nada mais justo do que a gente se colocar nesse lugar de vulneráveis. Vou te dar a palavra primeiro. Me fala, quando você se sente vulnerável ou me conta uma experiência? Esse é um tema bem legal para a minha vida, né? Eu acho que assim, isso é um negócio bem interessante, porque de certa forma eu me acostumei à exposição. Se a gente está associando a vulnerabilidade a estar exposto, eu acabei me acostumando com essa exposição por razões até profissionais, né? De eu abraçar a psicanálise, eu tive uma vida dentro do mundo corporativo em funções completamente diferentes. Então, dentro dessa vida que eu tive, só para contextualizar essa exposição aqui que eu estou falando, eu trabalhei em áreas profissionais onde a exposição era muito, muito, muito grande, né, em várias áreas. Área operacional, área jurídica, área legal. O nível de exposição era muito grande. E eu era o porta-voz da empresa que eu trabalhava para fazer contato com a mídia. Entenda-se a mídia nessa época, a imprensa, né? Então tem até uma coisa muito engraçada, porque eu era o porta-voz das notícias ruins que a empresa poderia dar para o mundo, né? Então, assim, isso era um grau de exposição gigantesco, né? E isso, logicamente, tinha um peso muito grande. A outra coisa é que todo mundo que trabalha no mundo corporativo, eu acho que tem um monte de gente que está assistindo a gente aqui que faz parte do mundo corporativo, e uma boa parte das pessoas que me conhecem sabem que eu vim desse mundo no passado, ele é sempre baseado em números, metas, indicadores. Isso é extremamente cruel, né? Isso expõe a gente de uma maneira gigantesca, expõe a gente de uma maneira dolorosa. E não tem como a gente fugir disso, porque todas as empresas estão baseadas em números, em metas e indicadores. Então, a gente não tem como fugir disso. No fundo, o que eu consegui fazer, né? No fundo, eu consegui ir trabalhando isso ao longo do tempo. Não que isso não me afetasse ou que não me provocasse essa vulnerabilidade extrema que eu estou falando aqui, mas é como a gente aprender a conviver com isso. Essa vivência, de certa forma, dá para a gente uma armadura positiva, né? Uma armadura que consegue resistir mais a essas flechas que vão chegando na gente, mas eu te garanto que isso foi à custa de muita terapia.
isso não foi à custa de simplesmente um esforço individual ou alguma coisa que tenha vindo com muita rapidez. Teve muita terapia nessa história para eu conseguir chegar nesse ponto que eu estou falando aqui. E o que a gente aprende, né? O que a gente pode aprender com tudo isso que eu estou falando aqui? A gente pode aprender, por exemplo, a não ter medo do julgamento do outro. E quando eu falo assim, não ter medo do julgamento do outro, eu estou falando de uma coisa que afeta a gente primordialmente, mas nós não estamos livres do nosso próprio julgamento. Então, talvez a fala aqui seja não ter medo do julgamento, seja o julgamento do outro, seja do nosso próprio julgamento. A outra coisa é que a gente pode fazer também nesse aprendizado é não aceitar pressões que não sejam de fato aquelas que a gente tenha que suportar. Dentro desse mundo que a gente está vivendo, até mesmo em termos de relacionamentos, que é uma coisa que você trabalha bastante, você vai poder falar isso com mais propriedade do que eu, essas pressões que vêm do mundo social, que vêm dos nossos relacionamentos, às vezes não são pressões que a gente deva suportar. E esse filtro, né, não é só a ideia de ser forte, imbatível, corajoso, não. Esse filtro do que a gente de fato vai suportar, ele é importante. É importante que a gente perceba até onde a gente pode chegar nessa aceitação de pressões. E para finalizar, a gente não precisa esconder os nossos receios, as nossas dificuldades. A gente não precisa colocar isso num canto e achar que isso é uma vergonha. Isso faz parte da nossa vida, né? Isso faz parte da nossa vivência como ser humano. E só para eu terminar aqui, antes de passar a palavra para você, eu queria falar uma frase que tem no livro da Brené Brown, que para mim ela é muito importante. Né? Ela tem uma frase de efeito, mas que eu acho que tem um efeito bom realmente, por isso que eu estou trazendo ela aqui. Dê-me coragem de aparecer e deixar que me vejam. Eu acho que isso resume tudo que eu falei até agora aqui. Uhum, sim. Ser vulnerável dói. Eu acho que a gente tem que compreender isso. Dói, mas é benéfico. Depois, com o tempo, quando a gente compreende. A gente passa por uma curva de aprendizado, né? Igual você falou, que você teve que passar por um processo terapêutico, você teve que lidar com essas questões do mundo corporativo, de falar em público, de ser porta-voz. Inclusive, vou dar aquela cutucada, né? Vou entregar. No episódio passado, ele contou um caso a respeito disso, de uma crise de ansiedade que ele teve. Se vocês ficarem curiosos, assistam o episódio passado, que tem a ver com o que ele estava falando aqui hoje. E é interessante vocês ouvirem essa história para perceber que no começo doeu, né, Elvio? Foi Com difícil, você certeza, teve que enfrentar com certeza. uma vulnerabilidade, mas depois você conseguiu superar isso, né? E aí viver muitos anos dentro do mundo corporativo até que você decidiu trilhar outros caminhos, né? Que a gente também não precisa de ficar nos mesmos caminhos para sempre. Uma hora a gente pega outras bifurcações. Como eu brinco, até virei psicanalista, né? Agora você está num mundo muito melhor. Com certeza, com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Sim. E trazendo um pouco disso para mim, né? Sobre as minhas vulnerabilidades, eu também vou expor um pouquinho. Estar aqui é muito vulnerável para mim. Porque eu também sou uma pessoa que eu tenho um pouco de vergonha, né? Um pouco de medo, um pouco de receio, vergonha de aparecer. Eu ainda estou trabalhando certas coisas na terapia para a gente descobrir os motivos por trás disso, né? Mas eu não estou paralisada por esse meu medo, por essa minha vulnerabilidade. Eu tô aqui dando minha cara a tapa no YouTube, no qual as pessoas às vezes podem escrever comentários não tão benéficos para os olhos, mas que a gente tem que aprender a lidar com isso. Essa pessoa que talvez escreva um comentário que não seja uma crítica construtiva, talvez
talvez não, ela não sabe nada sobre mim, sobre o Elvio, não sabe nada sobre as outras pessoas que estão por aí no YouTube, tentando demonstrar o seu trabalho, trazendo conteúdo, né? Então isso é uma coisa que mexe muito comigo. E foi o Elvio que fez esse convite para mim, para que a gente começasse o podcast. E isso me deixou... Eu já falei isso com ele, que eu agradeço muito por esse convite, porque eu considero uma pessoa muito inteligente. Como diz um amigo meu, ele tem cara de filósofo. Olha a exposição, Então, assim, meninas. vamos lá, vamos expor mesmo. Então, assim, trouxe uma confiança para mim de que eu seria capaz de estar aqui, que eu seria capaz de fazer esse projeto novo. Então, eu aceitei, assim, na hora, né? Mas com a insegurança. Fico insegura? Fico, mas isso não me paralisa. Mas Fran, na verdade, isso está sendo uma novidade para nós dois, né? Você imagina eu, a essa altura do campeonato, tá fazendo um trabalho desse de podcast aqui com você, é um aprendizado para nós dois. Eu queria falar rapidamente aqui uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa que tem uma grande exposição na mídia, redes sociais, imprensa, tudo. Ela tem uma grande exposição na mídia. E ela tem uma característica muito interessante. Todos os vídeos que ela grava, ela não se assiste. Ela nunca se assiste. Na hora que está passando algum vídeo, alguma imagem onde ela esteja falando, ela sai de perto, ela não se assiste. Mas ela não tem nenhum problema em fazer isso. Então ela achou um caminho muito interessante. Ela não deixa de fazer aquilo que ela precisa fazer dentro do ambiente profissional dela, mas ela não vai assistir depois o que aconteceu. Olha que coisa engraçada, né? E funciona, né? Eu estou falando isso porque funciona. Sim, muitos atores mesmo, consagrados, não se assistem. Isso. Eu sou obrigado, porque eu edito o vídeo, tem hora que eu falo, meu Deus, já não tô aguentando mais ouvir a minha voz. Mas, só puxando mais um gancho do que você disse, porque a gente ficou brincando, você tá me expondo e tudo. Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui entre também uma exposição exacerbada e a vulnerabilidade. Porque a gente também existe esse mito, né? Que você ser vulnerável é você se expor o tempo todo. E isso não é necessário. Se você quiser expor alguma coisa que está acontecendo na sua vida, de novo, é para uma pessoa confiável, é para um amigo, é para um familiar, é para o seu terapeuta. Então, o mundo não precisa saber das suas vulnerabilidades. Somente aquelas pessoas que você se sente realmente confortável, né? Com certeza. O Fran, a gente está encaminhando para o nosso fechamento aqui, né? Depois dessa resenha final que não estava prevista, não estava no script, mas que foi muito boa. Mas eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar fazendo esse podcast aqui comigo. Dizer para o pessoal que está assistindo a gente que a gente tem muito prazer de estar fazendo esse trabalho aqui. Queria agradecer a todos aqueles que estão assistindo e que sempre vão assistir a gente nesse podcast. Pedir para que vocês, como diz sempre a Fran, que vocês sigam a gente no YouTube, marquem as notificações no YouTube e principalmente não deixem de fazer os seus comentários, porque eles são muito importantes para que a gente consiga melhorar cada vez mais o que a gente está trazendo para vocês e ajustar os temas, principalmente, que a gente vai trazer para vocês nos próximos episódios. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Tchau! Tchau! Starbucks, patrocina nós, hein?